Amém? Manutenção da nossa vida espiritual. Você tem feito a manutenção da tua vida espiritual? Nós vamos falar sobre isso nesta noite. Eu vou ler um texto de um profeta chamado Samuel. E eu quero que você preste bem atenção para que você possa entender aquilo que o Senhor quer falar com nós nesta noite. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e a Eli esteve, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhes tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli e tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. Amém? Até aqui. Irmãos, manutenção da nossa vida. Como todas as áreas da nossa vida precisa de manutenção, a nossa vida espiritual não é diferente. E hoje pela manhã, quando o pastor me mandou mensagem, pedindo que eu preparasse uma mensagem para trazer, eu estava pensando, e orando naquilo que eu poderia trazer para o ensinamento do trilho do crescimento. Porque vocês que estão aqui hoje são pessoas que trabalham em célula, que trabalham em núcleo, que ajudam outras pessoas, que cuidam de outras pessoas. E eu fiquei pensando a respeito, do que Deus tinha falado no meu coração nesta manhã, de manutenção espiritual. E eu fui ler a respeito disso, e Deus trouxe ao meu coração esta mensagem de 1 Samuel, aonde que diz assim, que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Quem era Samuel? Samuel era filho de Ana. Quem era Ana? Ana era aquela mulher que não poderia ter filho, que ia ao templo, e que um dia foi abençoada por Deus, através da vida do profeta Eli. E ela concebeu e deu à luz a um filho, a Samuel. Na idade determinada, Samuel foi para o templo, para os cuidados do profeta, como Ana tinha feito o voto com Deus. Só que aqui, olha que interessante que a Bíblia fala, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. As palavras do Senhor, elas eram raras. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que os filhos de Eli pecavam. E que Eli
mensagem é que Deus, Ele vê alguém que tem um coração temente a Deus, alguém que tem uma vida espiritual, que é Samuel. Diz que Samuel era jovem ainda. E se você for ver, diz assim, lá no capítulo 3, no versículo 7, diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ele não conhecia o Senhor. Ele não tinha se manifestado a palavra do Senhor. Ele não tinha ouvido a voz do Senhor. E aí eu comecei a analisar a nossa vida, irmãos. E aí nós podemos dividir ela por área. Se nós for ver a nossa casa, você constrói a casa nova e vai morar nela. E aí tá tudo bem, né? Tudo perfeito. A tinta tá linda, o pátio tá bonito, a elétrica da casa tá boa, o telhado tá bom. Só que com o passar dos anos, se você não cuidar, a tinta começa a descascar. Aí se você não cuida do seu telhado, dá uma chuva forte, uma chuva de pedra, quebra uma telha, começa a ter goteira dentro de casa. Aí o teu banheiro começa com uma infiltração. E você não faz a manutenção. E se você for ver, esta casa já não é mais a mesma. Ela não te agrada como antes, como da primeira vez que você entrou dentro dela. Os teus móveis, você tem que cuidar. Tem que limpar direitinho, cuidar. Porque senão com o tempo, ele para de funcionar. E aí eu fiquei pensando nesta palavra. Porque Eli era um profeta, ele era um homem de Deus, tanto que ele liberou uma palavra na vida de Ana, e Ana teve Samuel. Só que no meio do caminho, Eli parou de temer algumas coisas. E ele deixou que algumas coisas se tornassem vãs na sua vida, esquecidas. E uma delas era a forma como seus filhos faziam no templo, no altar do Senhor. E aí eu fiquei pensando, se você tem um carro e você não dá manutenção no seu carro, vai chegar uma hora que o carro vai pifar. Vai chegar uma hora que o carro vai parar de andar. Pode tirar o carro 0 km da loja. Você vai andar e vai chegar um certo momento que o teu carro vai te dar manutenção. A tua saúde não é diferente. Você tem, né? Você é jovem, você tem vigor, você tem saúde, fez os exames todos, deu tudo bem. Só que daqui um pouco, você começa a se alimentar só de coisas ruins. Só come gordura, come fritura, toma refrigerante, come doce por muito tempo. E daqui um pouco, o seu corpo vai acusar que precisa de manutenção. Irmão, eu quero que os irmãos separem um louvor aí para nós colocar depois na hora da nossa oração. As estações, aquela do Trazendo a Arca. E aí eu fiquei pensando e veio esse louvor à minha cabeça. Das estações do Trazendo a Arca. Que diz que a nossa vida é como as estações. Que há dias bons, há dias maus. Quando o inverno vem, quando o outono vem, as folhas secam e caem ao chão. Aí vem o frio do inverno, né? Só que depois acontece o quê? A primavera. As flores começam a renovar as árvores, fazem as podas, para que o novo aconteça. Para que aquilo que é novo venha, para que frutos novos aconteçam, para que a árvore fique mais bonita. E aí, agora eu trago para você a nossa vida espiritual. Quanto tempo tu tem de igreja?
Quanto tempo tu tem? 1 ano? 5 anos? 10 anos? Quem tem 10 anos já aqui? Ó, já tem bastante gente com 10 anos. 10 anos já dá manutenção, né? 10 anos já dá manutenção. Porque a minha casa, a gente já tem há uns 10 anos. E já começou a dar manutenção agora. Pareceu uma goteira lá que não tinha. Vou botar um balde para pingar. E se eu não tapar, vai aparecer mais. Então tem que arrumar. Amém? Mas é um tempo de conversão. E aí, irmãos, eu quero chamar a tua atenção, sabe por quê? Quero chamar a tua atenção porque a nossa vida espiritual é da mesma forma. Nesse tempo que você tem te convertido, quantas pessoas já passaram pela tua vida? Quantas almas você já ganhou? Quantas pessoas você já perdeu nesses 10 anos? Quantas pessoas estão na tua vida nesses 10 anos? Só que no começo parece que era mais fácil, não é verdade? E parece que o tempo vai passando e as coisas vão se tornando tão rotineiras na nossa vida, as coisas do dia a dia, os prazeres da vida. E a nossa vida espiritual, se nós não estivermos cuidando dela, acontece aqui, ó, como aconteceu com Eli, que diz que naqueles dias a palavra do Senhor era rara. Você para de ouvir a voz de Deus. Você para de ver os sinais acontecendo. Você para de ver Deus se manifestando. E daí parece que à sua volta as coisas vão perdendo o prazer. Parece que aquilo que era colorido já vai ficando tão cinza. Parece que aquela tua motivação de vir para a igreja, aquele desejo de vir para a igreja, parece que não é mais como no primeiro amor. Por quê? Porque nesses 10 anos, nesse tempo que você está na igreja, você já passou por tantas coisas dentro da igreja que você esqueceu do primeiro amor. Você esqueceu do primeiro amor. E como que você vai voltar ao primeiro amor? Irmã, como que eu posso fazer isso, irmã? Eu quero, eu desejo no meu coração. Sabe como que você vai fazer isso? É como as estações, como a poda das estações. Aquelas coisas que levam você para baixo. Aquelas pessoas que só te sugam espiritualmente. Não abandone elas, mas deixe elas um pouquinho de lado. Comece a olhar para dentro de você e dizer: eu tenho que estar bem espiritualmente. Eu tenho que estar fortalecido. Eu tenho que ouvir a voz de Deus para depois eu conseguir de novo ajudar alguém. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos cansados. Nós estamos feridos. Como uma pessoa ferida vai cuidar de outra pessoa ferida? Não tem como. Não tem como. Como que Deus ia falar para Eli? Eli, toma uma atitude. Ele já estava velho, já estava cansado. Deus disse: eu preciso de algo novo para falar com ele. Eu preciso de algo novo. E quando ele olha para o jovem Samuel, que não o conhecia, não tinha ouvido a voz de Deus ainda, ele disse: eis aqui. Porque ele via na vida de Samuel o quê? Obediência. Obediência, um menino obediente, um menino prestes a servir. Irmão, você não precisa de muito para se renovar espiritualmente. Você precisa de muito pouco. E a primeira coisa é obediência. A primeira coisa, obediência e querer o novo de Deus para a tua vida. Querer o novo de Deus para a tua vida. Ele disse: esse menino é novo. Tu imagina a experiência de um menino jovem que estava aprendendo no ministério. Ouvir a voz de Deus e ouvir uma palavra tão forte como Deus revelou para ele, que ia fazer com Israel, que ia fazer com a casa de Eli.
Deus revelou para aquele menino. Mas por quê? Porque ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Nunca. E muitas vezes nós nos acostumamos em ter uma vida espiritual morna. Nós nos acostumamos a ter uma vida espiritual de qualquer jeito, no automático. De vir para a igreja, de consagrar o dízimo, de consagrar a oferta, de fazer uma oração, de ouvir a palavra e ir embora. Não. A nossa vida espiritual não é isso. A nossa vida espiritual é nós nos alegrarmos, porque diz a Bíblia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É isso que a Bíblia diz. Aí quando eu chego aqui, não é de qualquer jeito, porque a palavra de Deus diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Glória a Deus. É com amor, é com reverência, é sabendo que a partir do momento que tu botar o pé dentro da casa de Deus, a qualquer momento o Senhor pode falar contigo, o Senhor pode se manifestar. Glória a Deus. Aí o pastor começa o culto dizendo o quê? Vamos consagrar a Deus o dízimo e a oferta. E a palavra de Deus fala em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas a Bíblia diz também o quê? Aonde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Quando você dá a oferta, tem que ser com amor, com alegria, sabendo que você está semeando num solo fértil. Glória a Deus, aleluia. Num solo fértil. Essa terra que eu estou aqui é terra boa. A minha oferta está numa terra boa, sem querer nada em troca. Amém. Sem querer nada em troca. Aí ele diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Se eu vós não abrir a janela dos céus e derramar sobre vós. Vós quem? Eu e você. Benção sem medida, recalcada e sacudida. Aí, irmão, quando você está depositando o teu dízimo na salva, você está lembrando, o Senhor está falando que Ele abrirá a janela dos céus sobre a minha vida. Oh, Deus está derramando neste momento bênção sem medida, recalcada e sacudida, mesmo que os meus olhos não veem, porque a fé é a certeza das coisas que não vimos, mas sabemos que existe no mundo espiritual. Glória a Deus. Aí o pastor diz, vamos adorar a Deus? Aí você está no banco, irmão. Às vezes você está cansado. Mas você tem que entender que o louvor que você presta no culto é para atrair a presença de Deus. Glória a Deus. E quando você abre os teus lábios para louvar a Deus, quando você abre os teus lábios, a palavra de Deus diz que eles têm que chegar na presença de Deus com uma essência agradável. Sabe quando você pega o teu perfume preferido e coloca ele e você sente aquele cheiro gostoso? É a essência que você precisa. Sabe quando a gente sente o cheiro do perfume, a gente pensa, coisa boa. Quando você está adorando a Deus, Deus está dizendo, coisa maravilhosa. Aleluia. Só que quando o nosso coração está adorando e nós estamos pensando lá nos problemas de casa, lá nas lutas, lá nas preocupações, lá nos problemas, a gente está fazendo de qualquer jeito. De qualquer jeito. E não tem como se renovar espiritualmente se é no automático. Alguém desliga aqui esse ar, por favor. É no automático, irmãos. Aí agora chegou a hora mais importante. A palavra de Deus. Quando o pastor ou quando alguém está no altar pregando a palavra de Deus, irmãos, diz que a palavra de Deus o quê? É alimento para a nossa alma. Nós temos que estar atento com os nossos ouvidos espirituais, porque Deus está falando através da palavra. Glória a Deus. Quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e ele teve fome, ele disse o quê? Tu és filho de Deus, mande que dessas pedras se transforme em pão. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de
palavra, Senhor. Olha só, irmão. O pastor está pregando aqui luz para o teu caminho e lâmpada para os teus pés. E às vezes estamos distraídos. Às vezes estamos sem entender. Porque a nossa cabeça está pensando em outra coisa. Os nossos ouvidos estão em outra coisa. Hoje eu pedi para o pastor. Falei, pastor, está muito frio hoje. Eu posso servir um chá para os irmãos? E ele disse, pode. Porque eu pensei assim, os irmãos vêm do trabalho, estão cansados, estão com frio. Aí vão chegar na igreja, às vezes eles não vão conseguir prestar atenção na palavra. Eu disse, vou levar um chá hoje, para que eles possam se aquecer, para que eles possam se sentir bem. Não que vocês não se sintam das outras vezes, mas é algo novo, para que vocês se sintam melhor. E o pastor disse, amém, pode levar sim. Irmãos, Deus, quando ele escolheu Samuel, ele disse assim, eu preciso de algo novo. Porque se não for novo, não vai acontecer. Não tem, a palavra de Deus fala que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque precisa se renovar. Nós precisamos olhar para dentro de nós, para dentro do nosso coração e dizer, eu reconheço que eu preciso me renovar espiritualmente, que eu preciso dessa manutenção espiritual na minha vida, para eu conseguir continuar servindo na minha célula, servindo como diácono, servindo como obreiro. Porque, irmãos, a gente acostuma com as coisas erradas. Aí a gente acostuma com a fofoca dentro da igreja. Daí a gente acostuma com a murmuração dentro da igreja. A gente acostuma com o irmão acusando o pecado de outro irmão. E aí a gente fica pensando, o que eu estou fazendo aqui? Nada. Porque a misericórdia que eu devia de agir com os meus irmãos, ela não está na minha vida. Ela não está no meu coração. Por quê? Porque espiritualmente eu preciso de manutenção na minha vida. Eu preciso de manutenção na minha vida. Às vezes eu paro e olho para mim e penso, eu preciso de manutenção espiritual na minha vida. Irmão, o pastor, ele não é Jesus Cristo. Ele não faz milagre. O Espírito de Deus, Jesus, pela misericórdia, usa ele como instrumento. Só que, para fazer a manutenção espiritual na tua vida, se você não quiser, não tem como o pastor fazer. Esse dia aconteceu algo e eu fui conversar com o pastor. Porque aconteceu uma situação com várias pessoas e com a mesma situação. E eu fiquei preocupada com aquilo. E aí eu fui conversar com o pastor para perguntar para ele o que ele achava, né, com ele, com a pastora, e para ver o que ele me dizia. Ele falou, Sheila, a gente tem que entender que tem coisas na nossa vida que somos nós que causamos. Causamos como? Quando nós não colocamos em prática a palavra. Se você está na igreja e você está com problema em uma área da tua vida e você não pede a direção do teu pastor, você está errando. Por quê? Porque você não está ouvindo a direção dele. Aí, ele fala assim, ó, por que essas pessoas estão com problema na vida delas? Por que aconteceu delas conversarem contigo? Porque elas já vieram várias vezes conversar comigo. E eu dei a direção e elas não fizeram. Isso é o quê? A mesma coisa que você levar o teu carro no mecânico e ele falar, está com esse problema, tem que fazer isso. Você pegar o carro e ir embora. Aí continua com o problema, não vai resolver. Aí você leva no outro mecânico. Aí o outro mecânico diz a mesma coisa, está com esse problema. Adiantou alguma coisa? Irmão, se não tiver manutenção, não tem solução do problema.
E em todas as áreas da nossa vida é assim. Tu está passando por problema no teu casamento? Faz a manutenção. Faz a manutenção. Nós temos aqui casal novo, né? Está casando agora, o Pablo e a Pamela. Vou usar como exemplo. Amém? Pode ser? Então tá. Eles estão casando agora. Eles estão tendo uma vida juntas agora. E é tudo maravilhoso. O início é muito bom. E depois também. Calma, não fiquem assustados. Só que com o tempo, vai acontecendo algumas coisas. Como eu já estou casada há quantos anos? Que isso, gente? 2011. A gente casou em 2011. Mais de 10 anos já. Então, o que acontece? Já precisa de manutenção. Por quê? Porque tem algumas áreas que a gente começa a relaxar, a gente começa a deixar de lado. Se a gente não cuidar, as coisas vão se perdendo. Por que muitos casais se separam? Porque não fazem manutenção do seu casamento. E aí o pastor me explicou algumas coisas que eu achei muito interessante. A gente não pode deixar que as lutas dos outros, que os problemas dos outros afetem na nossa vida. Entende? Tu não pode deixar que a luta financeira de alguém afete a tua vida financeira. Tu não pode deixar que a luta no casamento de alguém afete o teu casamento. Tu não pode deixar que a enfermidade na vida de alguém afete a tua vida psicológica a ponto de você estar enfermo também. Nós temos que orar, ensinar e ajudar. Mas a partir do momento que aquilo começa a te afetar, não é mais bênção. E aí o pastor falou para mim isso, Sheila, tu tem que entender isso. E ele me deu como ensinamento, ele é pastor. Que tem coisas na vida que a gente pode ajudar, que a gente pode orar. Só que a gente não pode trazer aquele problema para dentro da nossa casa. E espiritualmente é da mesma forma. Porque quando tem alguém caído espiritualmente, nós temos que orar por aquela pessoa, nós temos que jejuar. Só que principalmente, nós não podemos esquecer da nossa vida espiritual. Porque quando se a gente se der por conta, a gente também cai espiritualmente. Então, irmão, nesta noite, a reflexão que eu quero trazer para a tua vida. Como está a tua vida espiritual? Precisa de manutenção? Você precisa parar e dar um reset e dizer, não, eu tenho que pensar em mim? Eu tenho que pensar na minha vida com Deus? Eu tenho que pensar na minha vida com o Senhor? Eu quero que nesta noite, os irmãos vão colocar um louvor para nós. Que você feche os teus olhos. E que você escute essa canção. E você olhe para dentro de você. E diga, eu preciso. Porque às vezes a gente ora pelo irmão, às vezes a gente ora pelo marido, às vezes a gente ora pelos filhos e nós esquecemos de nós. De nós. Nós nos preocupamos tanto em querer salvar a nossa casa, em salvar a nossa família, e às vezes nós estamos nos perdendo. Para que você não caia em nenhum abismo, para que você não se desmotive de estar na casa de Deus, para que você não se desmotive de vir até a igreja, busque pela tua vida espiritual. Faça manutenção. Comece a orar. Assim, ó, tire 15 minutos do teu dia. 15 minutos de manhã ou antes de dormir, e leia um versículo e diga, esse aqui é para alimentar eu, para alimentar a minha alma. E fale com Deus, que seja 10 minutos. Fale com Deus pela tua vida espiritual. Fale com o Espírito Santo. Se for preciso, chore. Se for preciso, se derrame e diga, Paizinho, eu preciso de ti. Eu. Fala comigo. Fala comigo. Samuel era muito jovem. E ele não tinha ouvido a voz de Deus. Mas Deus queria falar com ele. Deus queria, porque Deus precisava dele. Deus precisava dele. Ele não tinha mais condições. Porque a sua vida espiritual tinha perdido a manutenção. E ele perdeu o contato com Deus. Era muito raro
diz a palavra de Deus, quando Deus se manifestava para ele. Tanto que ele precisou se manifestar na vida de Samuel, para que a palavra viesse sobre aquele povo. Amém? Vocês conseguiram entender? Amém. Se coloque de pé, então. Os irmãos vão colocar um louvor, que eu pedi para eles colocarem. E eu quero que você feche os teus olhos e que você